Sejam todos bem-vindos à transmissão do culto de aniversário dos 91 anos da Igreja Batista Memorial de Belém. Você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, que conosco congrega ou que participa conosco através das nossas transmissões, é uma alegria muito grande para nós receber você mais uma vez nesta ocasião. Esta igreja tem uma história linda contada através dos seus 91 anos. Este templo que você vê tão bonito foi construído no ministério do pastor e arquiteto Arnold Reis, missionário norte-americano.
Mas por aqui passaram também muitos outros obreiros, dos quais eu gostaria de destacar pastor Silas Falcão, pastor Livingston Cunha, pastor Harold Chale, pastor José Francisco, pastor Edinaldo Monteiro, meu grande amigo. Vocês fazem parte da história, fizeram parte dessa história. E você que está conosco hoje é parte viva da história destes 91 anos. Deus nos abençoe. Quem somos nós, membros da Igreja Batista Memorial de Belém? Quem é você? O apóstolo Pedro assim nos trata. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Deus nos abençoe. Oremos. Querido Deus e Senhor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graças a Ti, ó Deus amado,
pelos 91 anos de existência desta igreja, ó Pai. Pelas mãos operosas que aqui trabalharam com afinco durante estas 9 décadas, por aqueles que já estão na eternidade, por aqueles que viajaram para outros lugares deste país, mas que o seu coração permanece conosco. Ó Deus, agradeço a Ti pela nossa membresia presente, por todos aqueles que amam, trabalham e sustentam esta obra, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos 91 anos da Igreja Batista Memorial de Belém. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses. Porque a sua benignidade. Dai graças ao Senhor dos senhores. Porque a sua benignidade dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com entendimento fez o céu. Porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para governar de dia, a lua e estrelas para presidirem a noite, para presidirem a noite. Porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. Dura sempre, sempre, dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Esta igreja é uma criação do nosso Deus. Prova disso está registrado em Colossenses 1,16, que diz: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei
Graça e paz, amados, que alegria tê-los conosco neste momento. A nossa amada igreja, nossa aniversariante, completa 91 anos, dos quais 17 faz parte da minha vida também. Houve um momento em que eu estava sem direção e o Senhor me apresentou a IBMB e até agora eu estou aqui, irmãos, que alegria. Quero também agradecer por todos os colaboradores. Nós sabemos de momentos difíceis, mas a nossa igreja, glória a Deus por isso, tem conseguido cumprir todos os seus compromissos. Deus tem trabalhado na vida de cada irmão dessa igreja, pois todos têm permanecido fiéis. Eu louvo a Deus por a vida de cada um, irmãos, e conclamo que permaneçam fiéis. A obra do Senhor, ela precisa se expandir. Você faz parte dessa obra. Então quero, nesse momento, conclamar aos amados irmãos que permaneçam fiéis. A obra do Senhor, ela precisa continuar. Depende da sua contribuição. Por isso eu quero, nesse momento, quero orar junto com você. Orar para agradecer ao Senhor por este momento de gratidão. Então oremos. Senhor Deus e Pai, Pai maravilhoso, Pai amoroso, Tu és o nosso Deus supremo, o Deus provedor. Tu és a nossa fonte, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, neste momento, por esta igreja, pelos 91 anos, Senhor. Estendemos essa gratidão também a cada vida, a cada pessoa que está conosco neste momento, ó Senhor Deus. Estenda a Tua mão protetora sobre cada lar, sobre cada vida. Que cada vida saiba que nós temos um Deus poderoso. Como é maravilhoso depender deste Deus. Ele supre as nossas necessidades. Não sabemos do amanhã, mas precisamos entregar todas as nossas incertezas, angústias na mão deste Deus. Confie nele. Permaneça firme. Não deixe que o desânimo entre no seu lar, no seu coração, na sua vida. Senhor, não permita que o desânimo entre na vida de nenhum irmão. Permaneçam firmes. Que a alegria de servir o Senhor invada o seu coração. Senhor Deus, obrigada por cada vida, obrigada por esta igreja. Assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus
vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É com muita alegria que nesta ocasião apresento o pregador do aniversário da igreja. Trata-se do nosso querido amigo, pastor Alberto Cristiano de Freitas, pastor da igreja Emanuel em Boa Viagem e também o nosso presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Pastor Alberto, que Deus o abençoe ricamente na mensagem que será transmitida para todos nós. Boa noite, irmãos. É com alegria que trago as congratulações de toda a diretoria da Convenção Batista de Pernambuco para esta igreja, nesta celebração dos seus 91 anos de existência. Trago também o abraço de todas as igrejas e congregações batistas no nosso estado. São cerca de 800, porque são 513 igrejas, mais 285 congregações que se irmanam com esta igreja para esta celebração, se alegram junto com ela. E então, que Deus continue a abençoar esta igreja. Nós louvamos a Deus por todo o envolvimento que a igreja tem tido, a sua participação de plano cooperativo e a obra missionária, o sustento da obra missionária em todo o estado, e assim ter essa contribuição, essa participação naquilo que todas as igrejas juntas conseguem realizar em todo o estado. Agradecemos também pela participação nas assembleias da convenção, e neste ano tivemos a suspensão da assembleia que estava prevista para o mês de abril passado, em função justamente do isolamento social, e estamos aguardando o retorno a condições que nos deem a possibilidade de realização da Assembleia. O governo tem estabelecido que até dezembro podem ser prorrogadas essas assembleias, então estamos aguardando a oportunidade de podermos reunir, quem sabe, cerca de 800 a 1.000 pessoas, e representando as igrejas do nosso estado, e que possamos celebrar pela continuidade de todo o trabalho. As igrejas estão continuando, a convenção continua o seu trabalho. Através dessa participação das igrejas é que é possível ter essa continuidade. Assim, nós trazemos essa palavra de congratulações a esta igreja e de gratidão
pela sua participação em tudo que tem sido possível a ela no apoio ao trabalho da Convenção Batista de Pernambuco. Ao pastor Gilberto da Paz, que tem participado como presidente da associação, eventualmente como membro eleito para o Conselho Geral da Convenção. Por tudo isso, nós apresentamos a nossa gratidão à Igreja. Gostaria de que meditássemos no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, estaremos lendo os versos de 18 a 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versos de 18 a 21. Assim lemos nesse texto: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos por esta oportunidade de leitura da Tua Palavra, de meditação na Tua Palavra, e suplicamos que o Teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós, para que aquilo que Tu tens reservado para cada um possa alcançar cada coração e que desta forma estejamos prontos a aplicar no nosso viver aquilo que Tu nos revelas pela Tua Palavra, aquilo que o Teu Espírito nos mostra como desafio, como objetivo para cada um de nós. Age em nós e através de nós, conforme a Tua vontade. É o que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nesse tempo em que mencionamos que todas as igrejas continuam o seu trabalho, mas sendo que à distância, sendo que nos utilizando dos meios que a tecnologia tem nos provido nesse tempo. E graças a Deus por isso, porque mesmo sendo obrigados a estar distantes, mas podemos estar unidos, podemos estar em contato, podemos continuar com a realização dos cultos, podemos até fazer visitas, tudo virtualmente e podendo chegar a cada pessoa. Assim, a igreja continua. Mas qual a razão de ser da igreja? Qual a razão de ser desta Igreja Batista Memorial de Belém? Porque essa igreja tem desenvolvido o seu trabalho há 91 anos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 36, ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse texto aponta na direção de algo que está presente no texto que nós lemos a princípio. Porque aqui em Romanos o apóstolo Paulo diz que dele, por ele, ou seja, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo é de Deus, pela própria criação, porque Ele é que sustenta essa criação, porque o Senhor Jesus Cristo age em nós através do seu Espírito, de tal maneira que, em outro texto, ele vai dizer: Deus é o que opera em vós o querer e o realizar, e é para Ele que nós fazemos todas as coisas. Dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Gostaria de destacar no texto lido
que foi da vontade de Deus. O texto começa dizendo que tudo isso vem de Deus. E então a iniciativa de Deus, foi iniciativa de Deus toda a criação, foi iniciativa de Deus prometer, desde o momento em que o homem pecou, Deus prometeu salvação, Deus prometeu a vinda do Filho do Homem, aquele que haveria de levar sobre si a nossa culpa. Foi iniciativa de Deus e foi Deus então que enviou Jesus para isso. Jesus esvaziou-se da divindade e assumiu forma humana, porque esta foi a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. E então é Deus que tomou a iniciativa. E na existência desta igreja também, porque foi Deus que tocou no coração das pessoas que iniciaram o trabalho aqui nesta região, que começaram então a reunir os crentes e convidar aqueles que ainda não tinham o conhecimento desse amor de Deus, para que juntos e num maior conhecimento desse amor pudessem desenvolver tudo aquilo que Deus tinha para esta igreja, nesta localidade, ao longo dessas 9 décadas, e iniciando já a 10ª, e caminhando assim para o seu centenário. Foi Deus que tocou naqueles que Ele convocou, a quem Ele inspirou, a quem Ele comissionou com esse propósito da formação desta igreja. Ao longo desses anos, então, líderes, membros e pessoas que se achegaram ao Evangelho pela pregação desta igreja, o trabalho foi desenvolvido. E hoje, os membros e congregados desta igreja é que fazem com que o seu trabalho prossiga. Uma liderança, membros atuantes, pessoas que foram alcançadas e que agora estão aqui pela vontade de Deus e que Deus tem falado aos seus corações para tudo aquilo que é desenvolvido pela igreja, tudo aquilo que a igreja realiza. Mas também o texto nos diz que nós fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo. Nós estávamos distantes de Deus na nossa maneira de viver. Nós vivemos num mundo de autossuficiência. As pessoas entendem que não precisam de Deus. As pessoas acham que aquilo que elas têm, os meios de que dispõem, é que lhes dão a sustentação. Mas agora, em meio a essa pandemia, nós entendemos que nós não temos tudo nas nossas mãos. Pelo contrário, estamos limitados, estamos restritos em função de uma pandemia, de uma virose, e temos que mudar todas as nossas práticas, a nossa maneira de viver. Então nós não estamos no controle, nós não somos autossuficientes. Mas as pessoas continuam achando a respeito de tudo, tendo opinião a respeito de tudo e pensando que a opinião que tem é a verdade. Mas Deus é que sabe o que é melhor para nós, Ele sabe de que nós precisamos. E Jesus foi o único a poder dizer: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E então nós estávamos distantes de Deus, mas o texto diz que nós fomos reconciliados. Nós estávamos distantes porque o nosso pecado nos separava de Deus. Desde a criação, quando algum tempo depois o homem veio a pecar, então a sentença de Deus é que ele foi expulso do jardim do Éden. Ele foi expulso da presença de Deus, porque
o pecado promove uma separação entre nós e Deus. Então nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Porém, o texto diz que nós fomos reconciliados. E fomos reconciliados exatamente por meio de Jesus Cristo. Jesus é que veio para assumir o nosso lugar. Jesus veio para levar sobre si uma condenação que era nossa, era minha e era sua. Mas ele desceu do céu, assumiu a forma humana, passou por tudo aquilo pelo que nós também passamos. E ainda mais, porque ele se dispôs a assumir essa nossa condenação. E então, no momento que Pilatos foi interrogar Jesus, e Jesus ficou calado, Pilatos disse: você não diz nada em sua defesa? Você não sabe que eu tenho poder para te entregar para a morte? Ou também tenho poder para lhe absolver. E aí Jesus disse: você não teria autoridade nenhuma se do céu não lhe fosse dada. Aquilo que Jesus disse, de que ele tem todo o poder no céu e na terra, estava declarado ali. Pilatos só pôde entregar Jesus para a morte, porque Deus assim o permitiu. Jesus poderia ter apresentado a sua defesa, mas não o fez, porque ele veio para morrer no nosso lugar. Ele veio para levar sobre si a condenação do pecado. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo em Romanos, e então Cristo levou sobre si, com a sua morte, o salário do nosso pecado, a condenação do nosso pecado. E ele assumindo o nosso lugar, ele nos oferece salvação, vida eterna, perdão, paz com Deus, reconciliação com Deus. O versículo 21 que nós lemos vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que por meio dele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos transformados de pecadores condenados em justos, justiça de Deus, porque Jesus remove de nós o pecado. Ele leva sobre si o nosso pecado. Então nós podemos estar mais uma vez na presença de Deus, reconciliados com Deus. Nós que estávamos separados de Deus por causa do pecado, agora fomos colocados mais uma vez na condição de estar em comunhão com Ele. E Ele promete que essa comunhão se estende por toda a eternidade. Quando terminarem os nossos dias aqui, continuaremos desfrutando dessa comunhão para todo sempre, pela eternidade. O texto nos diz então que nós fomos reconciliados com Deus. Mas o texto nos diz também que nós recebemos o ministério da reconciliação. Podemos entender que quando esta igreja foi iniciada, é porque ela recebeu uma missão da parte de Deus. Ela foi comissionada a isso. Todos aqueles que se envolveram no trabalho da igreja ao longo do tempo é porque desejavam dar continuidade à missão recebida do Senhor Jesus Cristo. E esta missão, esta tarefa é entregue também para nós hoje. E o texto nos diz que essa missão é o ministério da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Cristo, nós que estávamos distantes dele, mas por iniciativa de Deus, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus e nos entregou o ministério da reconciliação. Imagine que Deus viesse até você ou até mim e entregasse uma tarefa. Dissesse: fulano, eu quero que você faça tal coisa. De que maneira você
empenharia a sua vida no cumprimento de algo que o próprio Deus entregou nas suas mãos. Deus assim o fez por meio da sua palavra. Ele deixou a sua palavra para cada um de nós ao longo de todos os séculos da igreja cristã, e nós só estamos aqui hoje porque servos de Deus no passado, ao longo de todo esse tempo, cumpriram com a sua missão e desenvolveram esse ministério da reconciliação. Nós temos aquele exemplo de Samuel, que recebeu de Deus uma tarefa. Deus o chamou no meio da noite: Samuel, Samuel, e ele respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Depois daquele momento de orientação do sacerdote Eli, e Deus entrega a Samuel uma tarefa, sendo que a tarefa era árdua, era muito difícil. Ele precisava declarar os erros da família do próprio sacerdote Eli. Mas, se a gente olha o contexto ali na história, ele cumpre com o chamado de Deus, apesar de ser muito jovem ainda, mas ele encara a responsabilidade de declarar aquilo que Deus entregou a ele como recado a ser transmitido para o sacerdote Eli. Nós temos recebido um recado, sendo que o recado que recebemos da parte de Deus é um recado invertido em relação àquele que Samuel recebeu. Samuel recebeu um recado que apontava na direção de que Deus estava excluindo Eli do sacerdócio, de que Deus estava retirando a sua família do sacerdócio. E então, aquilo que Samuel levava era uma mensagem negativa, era uma mensagem de rejeição. Mas nós temos uma mensagem de aceitação. É Deus que toma a iniciativa de buscar a todo homem para oferecer salvação, vida eterna, perdão de pecados. É Deus que toma a iniciativa de enviar Jesus para levar sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos estar reconciliados com Ele e para que nós assumíssemos esse ministério da reconciliação. A mensagem que nós temos para proclamar é a mensagem de que Deus deseja que todos estejam juntos a Ele. E então, cabe a nós, hoje, aos 91 anos desta igreja, proclamar que Jesus é Salvador, proclamar que Ele já pagou o preço da nossa salvação, proclamar que todos os homens têm a oportunidade de receber de graça, porque Cristo pagou o preço. Cristo é aquele que fez o que era possível, porque para nós não era possível, mas era possível a Ele, porque Ele veio para que, vivendo sem pecado, pudesse levar sobre si o nosso pecado e então nos oferecer reconciliação, nos oferecer o ministério da reconciliação. Nós mesmos que já aceitamos a Cristo como Salvador, fomos reconciliados com Deus. E nós somos chamados a promover esta reconciliação. Isso passa também pela necessidade que temos de estar reconciliados com todas as pessoas. De repente, alguém pode ter uma mágoa de alguém, quer seja dentro da igreja, fora da igreja, mas se nós temos o ministério da reconciliação, se Deus olha para nós e mesmo sendo nós pecadores, Ele olha para nós e promove a nossa reconciliação com Ele. Então, de que maneira devemos olhar para as demais pessoas, mesmo reconhecendo que elas têm erros, como nós também temos, e então podermos nos reconciliar com todas as pessoas. Reconciliação dentro da família. Estamos nesse mês de maio, que é mês da família. Reconciliação com
aos nossos vizinhos, companheiros de trabalho, membros da nossa igreja, e estarmos juntos assim, de mãos dadas, prontos a cumprir com aquilo que recebemos de Deus como tarefa, como missão. E o texto nos diz que nós somos embaixadores de Deus para proclamar esta reconciliação para todas as pessoas. Um embaixador é alguém que representa a sua nação, o seu povo, que traz ali um pouco da presença daquela nação, daquele povo, daquele reino diante de estrangeiros. Nós precisamos ter essas características como povo de Deus, como aqueles que seguem a Jesus Cristo, como aqueles que assumem para si o nome de cristãos, seguidores, discípulos de Cristo. E então, nesta representação de Cristo para todas as pessoas, nesta apresentação de Cristo para todas as pessoas, proclamarmos que todos precisam se reconciliar com Deus. Somos embaixadores por meio de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E então o apóstolo diz, nós proclamamos a todos, nós rogamos a todos, nós pedimos a todos, reconciliem-se com Deus. Aquilo que esse texto nos traz é a razão de ser da igreja. Esta igreja está há 91 anos no cumprimento dessa missão. Isso porque nós somos reconciliados. O apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, ele menciona o que é que aconteceu com o próprio coração dele ao sentir-se reconciliado com Deus, tendo tido o perdão dos seus pecados. E então ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por nós. Através da sua ressurreição, ele declara o poder que tem como doador da vida. Ele reassumiu a própria vida. Então ele pode cumprir com a promessa de vida e de vida eterna. Ele fez essa promessa diante da morte de Lázaro. E ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E os que vivem e creem em mim, não morrerão eternamente. Então, esta é a promessa do Senhor Jesus. E então nós recebemos dele a reconciliação. E recebemos também uma tarefa, uma missão, esse ministério da reconciliação. Por quantos anos ainda estaremos cumprindo com esta missão como igreja? Os membros desta igreja, como Igreja Batista Memorial de Belém, até a volta de Cristo, aquele que nos comissionou. O Senhor Jesus, ele fez o que era necessário para a nossa reconciliação com Deus. E ele nos entregou o ministério da reconciliação. Louvado seja Deus pelas vidas que têm sido reconciliadas com Deus por meio da pregação que esta igreja tem desenvolvido ao longo dos seus 91 anos. Louvado seja Deus por aqueles que serão ainda alcançados neste 92º ano desta igreja que está iniciando com estas celebrações. Que esse ministério esteja sendo cumprido cada vez mais por todos os membros congregados da igreja, sua liderança, todos juntos, unidos, também conciliados entre si,
para o cumprimento desta missão. E se você não tinha dado ainda o passo da entrega da sua vida a Jesus, você ainda não teve, não pôde experimentar esta bênção da reconciliação com Deus. Este é o momento de você fazer essa entrega. É o momento de você usufruir dessa reconciliação. Cristo já pagou o preço. O que cabe a cada um de nós é abrir o nosso coração e receber a Jesus como Salvador e Senhor, podendo ser assim reconciliado com Deus, podendo ter assim a promessa de vida eterna, podendo ter a presença do Espírito Santo como dentro da nossa própria vida, da nossa existência, guiando a nossa vida, mostrando os nossos caminhos, buscando seguir a Cristo através do ensino que Ele deixou na sua palavra. E desta forma, sendo instrumento também de reconciliação das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas a quem amamos e queremos ver também, podendo usufruir dessa segurança de vida eterna, de poderem ter a certeza de estar com Deus, com o Senhor Jesus, por toda a eternidade. E então, sermos reconciliados e sermos instrumentos de reconciliação. Que Deus assim continue a falar a cada coração e que este seja um momento de reconciliação com Deus, de coração podermos dizer diante de Deus: Deus, ajuda-me a me reconciliar com uma ou outra pessoa com quem tenho alguma diferença ainda, mas sabendo que pela fé em Jesus Cristo todos poderemos estar juntos no céu para todo o sempre. Mais uma vez, as nossas congratulações a esta igreja e as nossas congratulações a cada um que já foi reconciliado com Deus, e que Deus continue a falar a todos nós. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque Jesus Cristo veio para nos reconciliar contigo. Nós que não tínhamos a mínima condição de estar na Tua presença em função dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa desobediência. Mas, Senhor, aprove a Ti, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, tomar a iniciativa. O texto bíblico nos diz: tudo isto provém de Ti. Tu que iniciaste este processo e que realizaste todo o necessário por meio da vinda de Jesus Cristo, que havia sido prometido por tantos servos teus do passado, e que depois disso foi pregado por outros servos teus, que se colocaram assim como instrumentos de reconciliação, e esta mensagem chegou até nós. Assim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelos 91 anos de existência desta igreja. E por cada líder, por cada membro que pôde prestar o serviço a Ti, a esta comunidade, a toda a comunidade desta região, colocando-se como instrumento Teu. E louvamos o Teu nome por aqueles que fazem esta igreja hoje. Que continues colocando no coração de cada um esse propósito de cumprimento da missão, a missão como instrumento de reconciliação. Derrama das Tuas bênçãos sobre a vida desta igreja, o seu pastor, a sua liderança, toda a membresia, congregados, cada um que venha a ser alcançado pelo ministério desta igreja. E que até a volta do Senhor Jesus, ela esteja proclamando que só em Jesus há reconciliação. Agradecemos por esses momentos de celebração. Recebe-os como expressão da adoração dos Teus servos ao Teu nome. É no nome de Jesus que nós suplicamos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. Amém.
E assim estamos concluindo este culto festivo, muito abençoado por Deus. Eu espero que você tenha se sentido alegre na presença de nosso Deus. Eu espero que você tenha se sentido como se estivesse aqui no templo adorando ao Senhor. Mas não fique triste. Quando passar todo esse processo, prometo a você, nós vamos fazer uma grande celebração presencial com toda a igreja. A bênção de hoje para mim e para você é a mesma bênção que Moisés ordenou a Arão com estas palavras: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. O amor de Cristo nos uniu, por isso somos irmãos. Cantemos para o mundo que Ele é a salvação. Vamos falar de Jesus, vamos aos campos carregar a sua cruz e dar para o mundo que Cristo não morreu, Ele vive para sempre em nossos corações. O amor de Cristo nos uniu, por isso somos